Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para pedir a Deus as graças e bênçãos sobre cada um de nós, sobre as pessoas que pedem as nossas orações, os doentes, aqueles que estão enfermos em casa, nos hospitais, nas UTIs, aqueles que farão a sua passagem no dia de hoje ou por esses dias, que o Senhor bondoso os acolha no reino da glória. Rezemos pela conversão dos pecadores e pelas almas do purgatório. Oremos. Purificai-nos, ó Deus Todo-Poderoso, para que, pelo fervor da penitência quaresmal, cheguemos de coração sincero à Páscoa que se aproxima, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá
frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, o Santo Evangelho de hoje, de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus, no capítulo 21, versículos do 33 ao 43, mais o versículo 45, narra para nós a parábola dos vinhateiros homicidas ou vinhateiros assassinos, na qual podemos melhor compreender. Jesus denuncia a rejeição dos líderes religiosos de Israel que mataram os profetas e, por fim, mataram o Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, para usurpar a herança. A vinha representa o povo de Deus e a pedra rejeitada torna-se a pedra angular, que é o próprio Jesus Cristo. Ele rejeitado, morto, ele destituído diante dos homens, retorna glorioso como o centro de tudo, como o fundamento de vida, de graça e de bênção para todos e para a nossa salvação. Jesus, para explicar esta parábola, usa a metáfora, ou seja, uma historinha catequética de uma vinha bem cuidada por um proprietário. Esse proprietário quem é? É Deus, que prepara essa vinha, que organiza, que deixa em extrema condição de trabalho, e ele arrenda a vinhateiros. Quem são os vinhateiros? São as lideranças de Israel. São aqueles que lideram o povo. Os vinhateiros matam os profetas, matam o filho do dono da vinha, que é Jesus, para ficar com esta herança. Devido à rejeição e à falta de fruto, o reino de Deus será tirado dos líderes atuais e entregue a um povo, a igreja vindoura daquele momento é a igreja atual de hoje, católica, apostólica, romana porque a sede é em Roma. Se a sede fosse em outro lugar, levaria o nome do lugar. Então, romana não quer dizer que vá designar a estrutura da igreja. A estrutura da igreja é una santa católica e apostólica. Então, devido à rejeição e à falta de fruto, o reino de Deus será tirado dos líderes atuais e entregue
a este povo novo, a esta nova herança que a conduzirá e que produzirá fruto. E quais são estes frutos? Filhos e filhas convertidos verdadeiramente a Deus através do batismo ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, redimidos do pecado e restituídos na graça. A pedra angular da qual Jesus fala, ele cita o Salmo 118, versículo 22, afirmando ser a pedra rejeitada pelos construtores. Quem são os construtores? São os líderes que rejeitaram Jesus de todas as formas, que ignoraram, não reconheceram a sua ação messiânica, libertadora, e que veio para restituir a Israel de Deus, para formar a Jerusalém elevada ao alto, o povo santo redimido que chegaria na presença de Deus. Então, Jesus fala desta pedra que os pedreiros rejeitaram, os líderes rejeitaram, e que se tornou a base fundamental, ou seja, o centro, a pedra de ângulo que encaixa, que dá sustentação, que revitaliza toda uma estrutura. E qual é esta estrutura? É a estrutura de fé, é a estrutura do coração humano que estava dilatado, dilacerado por falsas doutrinas, por costumes e tradições prescritas por homens e que já só servia para manipular, oprimir e destruir o povo. Então, os chefes dos sacerdotes e os fariseus entenderam que a parábola da qual Jesus se referia é contra eles. E, tomado de ira, de inveja, de ódio, planejaram prender Jesus. Planejaram pegar e aprisionar Jesus. Mas apoderaram-se do medo, porque Jesus tinha prestígio entre o povo simples que o seguia. Então, nós podemos tirar de mensagem para hoje deste texto, que nos convida a uma reflexão sobre a produção de frutos espirituais. Quais são esses frutos espirituais? Melhor dizendo, é o amor, a justiça, a conversão, é a transformação do coração humano, daquele que sai da condição de escravo para tornar-se filho. Em Jesus Cristo, nós recebemos esta filiação divina. E é necessário estes três aspectos: amor, justiça e conversão. E o reconhecimento
de Jesus como o centro, reconhecer Jesus como a pedra angular, reconhecer Jesus como o seu verdadeiro, excelso, supremo, necessário Salvador e Redentor. Tudo isso produzirá no ser humano uma vida cristã e vai evitar a dureza de coração e vai se afastar e vai romper com a consciência de vinhateiros agressivos, violentos, homicidas e assassinos. É isso que nós precisamos retirar deste santo evangelho de hoje para a nossa vivência na paz, na graça e no amor, na justiça e na conversão. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.